Apenas um show. A vida em apenas um show com certeza não se limita à Terra. Existem milhares de planetas, um universo completamente cheio de criaturas, com tamanhos e cores completamente diferentes. Nesses planetas, existem dois personagens que são os mais poderosos do mundo, o Megacranos e o Maluncranos. Enquanto o Megacranos é o ser perfeito que representa a vida até o nascimento do Malum, o mal completamente destrutivo, que é o oposto completo do Mega. Os dois nunca se deram muito bem, durante milhares de anos, até que um dia eles acabaram em uma batalha e um novo mundo é feito todas as vezes que eles empatam nessa grande batalha que eles se enfrentam. O mundo se renova e assim sucessivamente. O show é um episódio gigantesco que se repete completamente por conta dos dois irmãos Kranos. Já se passaram 30 batalhas, a cada 14 milhões de anos eles se envolvem em uma batalha nova, empatando para que o mundo seja completamente refeito. Isso significa que o mundo prospera e cresce apenas para ser destruído infinitamente. Cada vez que a batalha acontece em Lowland, nós temos que ver todo esse processo antes de chegar no grande Mordecai e o Rigby. Aqui, nós vemos o dia em que o parque foi construído por um homem que se chama Kurtz, e nós podemos ver isso por conta da enorme estátua que ele ganhou no meio do parque. Mas geralmente as pessoas não sabem que foi ele que fundou o local. Dessa maneira, o Jebediah Tannhaus ficou com essa casa já se passando 200 anos até que ele vendesse ela para o Sr. Maillard, que era um homem rico, e ele ficou ainda mais rico com tudo isso. Ele costumava ser o colecionador de estrelas cadentes, e um dia, uma das estrelas cadentes era um bebê, e ele chamou esse bebê de Pyrolito. Ele não sabia que esse era o Mega, porque ele parecia um velho e bebê ao mesmo tempo. Ele tinha um pergaminho nas suas mãos, e essa era a história dos irmãos Kranos no universo. O Pyrolito vive uma vida muito boa na Terra, como se fosse o seu próprio mundo, até que um dia ele viu algo estranho no seu telescópio. Nessa época, seu pai comprou para ele um gravador de voz que estava sempre pegando fogo. O seu pai estava sempre ocupado e muito focado, então ele se mantinha entretido observando o espaço e sempre desejou ver um planeta chamado de Lowland que aparecia a cada 25 anos. Sem saber seu nome e sem saber por que ele se sente tão atraído por esse planeta. Agora, nós começamos a ver outra pessoa bem importante, o Saltitão. Ele já viveu por muito tempo, até porque ele é imortal. Mas no começo não era assim. Ele trabalhava com Samson, que era um caçador de tornados no século XVIII. Um dia, eles acabaram brigando dentro de um tornado com alguns viajantes no tempo, que era um pássaro azul e um guaxinim marrom. O Saltitão e o Samson se separaram e cada um foi para o seu caminho. O Saltitão foi para a escola, mas como ele era bem encrenqueiro, ele acabou sendo expulso de muitas escolas várias e várias vezes. Ele foi rejeitado por muitas escolas até que uma escola finalmente o aceitou. O diretor da escola se parece muito com o Benson, e esse poderia ser claramente o seu avô. O Saltitão conheceu a Mona, que é o seu amor, e até aqui ele se chamava Alex. Depois de conhecer ela, ele começou a mudar. Aqui nós conhecemos os gêmeos, que podem ter a vida eterna e a juventude. O irmão deles é o mais novo e tem um objetivo na sua vida, que é derrotar o Saltitão e controlar o mundo. Um dia o Saltitão decidiu lutar com ele. A Mona não queria que ele fizesse isso, porque ela tem medo de perdê-lo. Então, ele não fazia isso. Dessa maneira, chegou o dia do baile da escola, e o Saltitão não pôde evitar a luta contra o Clorg Bane. Mas, por conta dessa grande luta, escombros caíram sobre a Mona e infelizmente ela morreu. Então, depois da grande batalha, os Guardiões da Juventude Eterna apareceram e sugeriram que o Saltitão se tornasse imortal para lutar contra o Clorg Bane, que estaria voltando para a Terra depois que ele foi expulso da luta que eles tiveram. Então, dessa maneira, o Saltitão mudou seu nome para de fato Saltitão para homenagear a Mona. O Saltitão começou a trabalhar no parque e ele tá até hoje. Agora o Musculoso. Ele era um cara considerado chato e faz piadas sem graça que lembra do seu pai. O Musculoso se sentia muito orgulhoso pelo seu pai, pensando que ele era um grande caminhoneiro. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a chamar ele de Musculoso, e isso aconteceu quando ele salvou seu pai de morrer
depois que ele estava quase sendo esmagado pelos pesos na academia. E foi aí que os seus primeiros músculos apareceram. Instantaneamente, ele pensou que o apelido era bobo, mas de fato ele aceitou. Um dia o musculoso sentiu que era hora de se aposentar do fisiculturismo e começou a participar de competições de comida, totalmente contrário. Então ele engordou, mas ganhou uma casa em um trailer, no parque. O musculoso estava no colégio quando ele conheceu um fantasma popular e ficou com muitos ciúmes, porque ele era atenção. Um dia, eles decidiram fazer uma corrida em um parque próximo, que de fato tinha o trailer do musculoso. Mas os dois acabaram batendo em uma pedra que explodiu e deixou um gigantesco buraco. O musculoso caiu no buraco, mas o fantasmão o salvou, e para sempre desde aquele dia, eles se tornaram melhores amigos. E o buraco, de fato, ainda ficou lá por muitos e muitos anos. O buraco estava no parque do Maillard, onde o Pyrolito e ele moravam. Agora é a hora do Benson se encaixar nessa história. E de fato, o passado dele é bem legal. Quando ele era pequeno, a sua família costumava discutir muito. Por conta disso, ele sempre estava bravo. Seus pais estavam tentando entendê-lo, mas não conseguiam e pensavam que ele tinha problemas amorosos. Portanto, ele era viciado em asinhas de frango picante com maionese. Ele costumava fazer algumas coisas estúpidas e arruinava seus relacionamentos. Embora ele tenha feito muitos amigos, a sua tristeza nunca o deixou e ele também teve sucesso quando ganhou a Copa do Mundo de Hóquei e tocou bateria em uma banda muito famosa até que foi substituído por uma máquina. A forma como ele perdeu o cabelo foi quando ele participou de um game show e ele se perdeu ali. Então, ele chegou ao parque depois de ganhar um relógio de ouro e agora, finalmente nós conseguimos chegar até o Mordecai e o Rigby. Os dois se conheciam desde quando eles eram bebês. Então eles começaram a comemorar os seus aniversários. O Rigby tinha um irmão mais novo chamado Don, que ele odiava porque o Don cresceu enquanto ele ficou pequeno. Seus amigos também gostavam mais do Don do que dele. As pessoas também pensavam que ele era o irmão mais novo, quando na realidade é o contrário. Seus pais apreciavam o Don mais do que o Rigby, mas ele se acostumou com isso. A ironia aqui é que embora o Rigby odiasse o Don admirava o Rigby muito. O Rigby sempre foi o seu grande irmãozão, pelo menos na cabeça dele. O Don parou de usar as suas roupas quando o Rigby fez isso. O Rigby foi um espelho para ele. O Don cresceu e se tornou um contador de sucesso. Mas o Rigby começou a trabalhar no parque. O único amigo que o Rigby tinha era o Mordecai. Ele era um garoto legal que tocava saxofone e na 7ª série ele costumava produzir uma música. Mas ele passou 12 anos na casa do Rigby assistindo TV e comendo cereal antes de decidir ir para a faculdade juntos. Mas o Rigby não era muito bom em estudar. O professor de educação física não gostou muito do Rigby e pediu que ele fizesse um projeto sozinho se quisesse passar e mostrou a ele a sua máquina do tempo que estava quebrada. O Rigby então decidiu que o seu projeto era roubar a máquina do tempo e consertar ela. E mais tarde ele recebeu uma carta da faculdade dizendo que ele não foi aceito, mas o Mordecai era bom e ele provavelmente seria aceito. Isso significaria que eles se separariam e não seriam mais amigos. Dessa forma, o Rigby decidiu mudar os resultados e fez o Mordecai pensar que ele foi rejeitado pela universidade. Mas o Mordecai não desistiu. Então, ele decidiu usar a máquina do tempo quebrada para ser aceito na universidade. Mas em vez de consertar ela, eles criaram um tornado do tempo e causaram grandes problemas no futuro. O mundo virou de cabeça para baixo, porque o Rigby mentiu para o Mordecai. No futuro, o Mordecai e o Rigby não foram para a faculdade e o Rigby nem se formou no ensino médio. Mas o Mordecai foi para a faculdade, enquanto tocava saxofone por um curto período, mas depois saiu e queria estudar artes. Mas ele também não durou muito porque ele não era tão talentoso assim, pelo menos ele achava. Ele até perdeu a sua TV e não podia pagar pela comida. O Rigby era de novo o seu colega de quarto, na época porque ambos eram fracassados. Eles foram trabalhar no parque. Seu relacionamento com seus colegas de trabalho não eram bons no começo, especialmente com o musculoso. Ele os intimidava muito e eles não podiam fazer nada com medo de serem demitidos. Mas eles ficaram no parque.
O Mordecai se apaixonou pela Margaret, que trabalhava no café. Nesse primeiro episódio, eles conseguiram um teclado que os teletransportou no tempo e espaço. O Mordecai tentou encantar a Margaret e flertar com ela. Então, ele conheceu os unicórnios, que o ajudaram a atrair mulheres. Mas acabou que eles estavam apenas zombando do Mordecai. Depois de alguns episódios, o Mordecai e o Rigby estavam passando o Trotes, e o Rei dos Trotes os teletransportou no tempo para os anos 80, e eles atropelaram o Pyrolito, deixando ele, bom, da maneira que ele é hoje. Mais tarde, nós vemos como o relacionamento do Rigby e do seu irmão Dom melhorou muito. Em outra tentativa do Mordecai tentar algo com a Margaret, ele se ofereceu para ajudar a Margaret a se mudar para que ele pudesse ter a chance de convidá-la para sair. Mas aqui o Rigby fez isso na frente dele porque ele queria o provocar. E o Rigby tira sarro dele. Então dessa maneira, o Mordecai decidiu arruinar o seu encontro com a Margaret, mudando a hora do seu relógio e torrando todos os outros no micro-ondas. Mas nessa hora, ele causa um tornado no espaço-tempo, então Rigby morre nesse processo. Mordecai pediu ao pai do tempo para deixá-lo voltar no tempo para salvar o Rigby. Mais tarde, o Benson é demitido por conta do Mordecai e do Rigby como sempre, porque eles destruíram a limusine do Maillard, colocando ela no segundo andar da casa. Não era nem no primeiro, mas eles o resgataram quando souberam que o novo chefe era completamente louco. Aqui nós vemos que o Musculoso e a Starla se separaram, mas a verdade é que o Musculoso levou um pezão na bunda. O Mordecai e o Rigby decidiram ir falar com ela para fazer ela voltar com o Musculoso, porque isso estava afetando os dois. O Musculoso estava muito triste e não estava conseguindo fazer os seus trabalhos. Ela acabou gostando do Mordecai, e quando ele rejeitou ela, na hora a Starla queria o matar. Mas felizmente o Musculoso interviu nessa situação e o salvou. O Musculoso começou a trabalhar de novo. Alguns episódios depois, o Rigby morreu quando o Saltitão estourou ele em uma mesa, porque ele descobriu que o Rigby estava trapaceando. O Saltitão se sente culpado e tenta trazer ele de volta. Então, ele lutou contra a morte e venceu. O Rigby voltou à vida. Os dias vão se passando e o relacionamento da Margaret com o Mordecai vai se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, os problemas de raiva do Benson aparecem. Então o Pyrolito ameaçou demitir ele se ele não parar de gritar com os dois. Mas em vez de se acalmar, ele ficou acumulando aquilo, e quando ele não aguentou mais, ele soltou aquilo queimando mais do que o sol. O Benson tentou demitir o Mordecai e o Rigby de novo, e contratou novos estagiários para isso. Mas o Mordecai e o Rigby não se importam, porque eles sabiam que ninguém queria trabalhar ali. Em um certo dia comum, o Saltitão machucou as mãos por conta do Mordecai e do Rigby derrubando o piano nas mãos dele. O Saltitão tinha que lutar contra o Clark Bane, que estava voltando, e a Terra estava correndo perigo de novo. O Saltitão tinha que lutar com ele, mas o Mordecai e o Rigby, como ferraram ele, decidiram ajudar. Eles derrotaram o Clark Bane usando as luvas do Saltitão. Agora, depois de um tempo, o Musculoso infelizmente também morreu por conta dos dois. E para salvá-lo, os dois se voluntariaram para cuidar do filho da morte e colocar ele para dormir. Se eles conseguissem fazer isso, eles iriam salvar o Musculoso. Nos próximos episódios, o Mordecai tentou beijar a Margaret, mas ela o envergonhou, dizendo que a sua boca estava um bafo tremendo. Eles ainda se beijaram, pelo menos tentaram, e o Mordecai decidiu não fazer isso. Agora nós vamos pro casamento do Musculoso com a Starla. Na maioria dos episódios da 6ª até a 7ª temporada eram sobre como Mordecai e o Rigby queriam namorar garotas. Eles estavam em relacionamentos ali com a Margaret, Aileen e CJ. Tava uma situação muito complicada para todo mundo. Nesse meio tempo, o filme foi lançado, e lá o Mordecai descobriu que o Rigby era o motivo dele nunca ter conseguido ir para a faculdade. Isso causou uma guerra entre eles, e o Rigby voltou para o passado para tentar arrumar as coisas, e o Mordecai deu um tiro no Rigby, fazendo ele morrer no nosso presente. Dessa maneira, o Rigby do presente voltou ao passado para destruir a máquina do tempo que eles fizeram, o Tornado do Tempo, mas ele só piorou as coisas e causou o que poderia destruir o universo completo. Porém, de novo, eles conseguiram salvar o mundo, e foi aí que uma cúpula foi implementada no parque. Eles começaram a ser estudados por alguns cientistas por um mês inteiro, em troca de dinheiro que o Maillard ganhou.
O Benson investigou o caso e descobriu que a cúpula e o parque, como um todo, seriam enviados para o espaço. Então ele tentou tirar todo mundo de lá e conseguiu. A vida voltou ao normal. O Rigby voltou para a escola para terminar os seus estudos e até foi com o Benson para a China para estudar um novo idioma. Uma nova cúpula apareceu e dessa vez os cientistas colocam um botão bem no meio do parque e pediram que eles não o pressionassem. Eles só ficarão espionando de longe. Dessa vez, o Benson se aproximou da Pan, uma cientista com quem ele concordou em ficar junto depois de tudo isso passar. O Pyrolito finalmente foi ver o planeta que ele tanto gostava, e ele descobriu que era sua terra natal. Ele também usou seus poderes para poder ver o planeta, e foi aí que nós descobrimos seus verdadeiros poderes. O Rigby finalmente se formou no colégio, então todo o pessoal do parque com as suas coisas feitas decidiram que era hora de apertar o botão e descobrir o que aconteceria. E depois de apertar, eles foram enviados diretamente para o espaço, ao lado de muitos parques ao redor do mundo. Eles tiveram que viver no espaço sem tecnologia. Então, algumas pessoas vieram atrás deles e os levaram para uma gigantesca instalação espacial, onde eles descobriram que haviam muitas estações espaciais e há uma grande guerra entre eles. Eles também disseram a ele que há uma missão secreta que eles deveriam fazer. O Benson não gosta nem um pouco disso e estava decidido a voltar para casa. Mas quando ele chegou ali, a vida não estava nada fácil. Ele não tinha mais casa, não tinha mais emprego, não tinha amigos e teve que ficar vivendo o resto dos dias como se fosse um mendigo. Ele acordou e simplesmente descobriu que ele estava em um simulador e ele não queria abandonar seus amigos. No meio de toda essa bagunça, o Pyrolito percebeu que alguém estava tentando matá-lo, seu irmão Malum Cranus, ou o famoso Anti-Pyrolito. O Rigby e o Mordecai estavam treinando com naves pensando que estavam em um videogame através de um simulador, quando o coronel estava pronto para mandá-los para um novo planeta depois que eles terminarem o seu treinamento. O Anti-Pyrolito atacou e destruiu a nave completamente, mas eles conseguiram escapar. Durante a viagem, eles encontraram um vídeo do Maylord. Ele estava contando a sua história de vida. O Maylord encontrou o Pyrolito no passado e treinou com um mestre. Ele se tornou bem forte em pouquíssimo tempo, mas ele não queria lutar. Ele queria fazer as pazes com o seu irmão. Era o seu irmão, mas tudo isso era muito inútil. Como esperado, o Anti-Pyrolito não queria paz, e então ele atacou o Pyrolito. Mas seu treinador se sacrificou para salvá-lo. Todos morreram enquanto Mordecai e o Rigby estavam no meio da batalha. E agora, eles voltam no tempo, indo até o primeiro episódio. Mas, de novo, era tudo inútil e eles percebem o que aconteceu. Então eles usaram o teclado do primeiro episódio e chegaram à batalha de novo. O Pyrolito conteve a sua raiva porque seus amigos não morreram. O Pyrolito atacou o Anti-Pyrolito com um abraço e se sacrificou, levando em direção ao sol. Tudo explodiu mais uma vez. Mas agora, o universo não vai se recriar, porque os irmãos, de fato, morreram. Então, o parque volta para a Terra. O Mordecai deixou o Rigby e o parque, e eles seguiram vidas separadas. O Mordecai se tornou um artista, conheceu seu verdadeiro amor da sua vida. O Rigby viveu com a Eileen, o Benson com a Pan, e eles ficaram no parque ao lado do Saltitão. Depois de 25 anos, eles se juntaram de novo, como nos velhos tempos. E foi aí, a última vez que eles se viram, velhos, vivendo as suas vidas normalmente, depois de um grande sacrifício do Pyrolito. Mas que show maravilhoso!